velho, é um tumulto muito grande. Quando eu ia nas palestras, né? Agora as universidades não me chamam mais, Por quê, mano? porque Por já que me será que não te conhecem, chamam? eles começaram a Ah, me conhecer. E eu falo muito da arrogância universitária, sabe? Dos uhum, subliminares das academias, que causam a sensação de superioridade que é falsa, sabe? Que o cara que acessa a academia devia ter consciência de que ele está acessando um direito de todos e não uhum, um lugar de criação de superioridade social, que ele deve para o faxineiro, ele deve para o ajudante de pedreiro, sabe? Que a obrigação moral como ser humano seria levar o conhecimento de graça para quem tem o direito, mas tem um acesso negado, porque o Estado não cumpre sua Constituição. E isso uhum. começa a incomodar aqueles egos inflados, e aí pararam de me chamar. Os caras são difíceis, eles são difíceis. Não, velho, eu não conto com as universidades, eu não conto com as instituições. Sabe? Eu sei que Aham, tem exceções dentro. Eu conheço um monte de gente, exceção, dentro da universidade. uhum, Mas, em geral, são pessoas desqualificadas lá dentro, são ironizadas, são debochadas. Né? Por que, que um professor que se dedica à extensão ele é tido como, vamos dizer assim, uma coisa inferior ao professor que se dedica à pesquisa? O professor que se dedica à pesquisa, esse é o considerado. Né? O que se uhum. dedica à extensão, não. Por quê? Porque o tripé do universitário é falso, é cênico, Sim. que é o ensino, a pesquisa e a extensão, a levar o conhecimento para fora da universidade. Esse terceiro pé do tripé, ele é cênico, ele não é verdadeiro. Não interessa ao sistema social levar conhecimento para os explorados, para os enganáveis, para os conduzíveis. Não interessa levar conhecimento para a massa da população. A massa da população tem um destino já programado pela própria estrutura social. É ser serviçal, é ser explorado, é ser enganado, é ser tratado como inferior, violando completamente a própria Constituição. Sim. Né? O Estado, para mim, velho, é a entidade criminosa. Comete crimes contra a sua própria Constituição permanentemente em relação à Fala, maioria da população. fala pro garçom que tá te servindo agora com essas informações que eu quero um copo também dessa cerveja que tu tomou, porque, cara, eu concordo contigo, mano. Concordo mesmo, sabe por quê? Porque o Estado, velho. Ontem eu conversava com o menino na cidade de Candelária. Fui fazer um trabalho no município de Candelária, aqui no Rio Grande do Sul. E o menino chegou de bicicleta, menino preto, elogiou meu cabelo e tal, e veio falando, perguntei, o que tu faz da vida, mano? Tu estuda? Eu sou do crime, não sei o quê. Pô, na frente de todo mundo ali, um maninho bem, tava transtornado, não sei, provavelmente eu tinha usado alguma substância. Eu peguei e tipo, ele, mano, não faz isso não, porque é tudo que o sistema quer, velho. Não entra nessa jogada, nós não estamos num filme da Netflix. Não vem nesse papo de que, entrei no crime, eu sou grandão, sou superior, não vai nessa. E o mesmo papo vem com essa conversa, essas campanhas de que todo mundo tem que ser empreendedor. Cara, 90 mil se ferram tentando empreender no Brasil, os caras vão lá, fazem uma propaganda na Globo, uma matéria na Globo, em qualquer outro, nível, outro espaço de imprensa, de mídia, e colocam 10 pessoas que deram certo. Quantas pessoas estão devendo para a Receita Federal, que abriram CNPJ de MEI, que tentaram construir uma pequena empresa, então arrumaram uma baita de uma dívida maior e não deram certo, porque o país não investe, o país não dá estrutura para que a gente consiga, dentro da educação básica, ter suporte para poder investir, mano, para poder ser empreendedor. E o lance, quando vai para o crime, para o comércio paralelo, como alguns dizem, a coisa fica bem pior, porque é tudo que o sistema quer. O sistema já te tem como escravo, com essa ideia de que trabalho digno, empreendedorismo e tal, não sei o quê. E quando tu vai para o crime, tu é o alvo. Nós já somos alvo já, né, meu? Aí os caras vêm com esse papinho e tal, e as coisas, e eu quero essa cerveja que tu bebe, eu bebo da mesma cerveja que tu, entendeu? Dessa coisa de ver o Estado como algo criminoso, que faz de tudo para manter as coisas como são, e que não estão se importando a mínima com a gente, entendeu? Não, não, eles se importam. Eles se importam. Eles tomam o maior cuidado para a educação não educar. Eles tomam o maior cuidado para as entidades empresariais, jornalísticas não informarem. Eles tomam o maior cuidado para a gente ficar nessa inconsciência que a gente está.
Para um menino que está na periferia, que quando ele entra para o crime, ele ganha moral, é muito difícil você mostrar para ele um outro caminho. Porque não tem um outro caminho. O Estado não oferece a ele um outro caminho. Ele não tem uma escola decente. Foi como eu falei com um amigo do meu filho, que me cumprimentou na rua e eu vi que ele estava armado. Eu falei, já está no crime, meu parceiro? Tão novo, cara. Que isso? Eu falei, velho, eu não vou a lugar nenhum mesmo, mas no crime que eu vou arrumar o que eu quero consumir. Quer dizer, o cara está lavado pela publicidade massacrante, pelo marketing, ele quer consumir para ter valor social. Aí eu falei, pô, mas tu estava na escola, mano, tu podia ter pelo menos concluído. Eu falei, meu vizinho concluiu, é porteiro ali no prédio dos Bacana. Eu não quero ser porteiro. E é verdade, porque o ensino público ele não prepara ninguém para nada, mano. Ele prepara mão de obra de segunda categoria para ser explorada. É uma sabotagem institucional desse direito, que é a educação. Sabe? O Estado, velho, ele sabota porque ele está sequestrado por poderes econômicos, a quem interessa um povo ignorante, desinformado. O crime rende, mano, muita grana. A indústria de armamentos adora o crime. Os banqueiros adoram o crime. O volume de grana é muito grande, sem imposto. Propina custa muito mais barato que imposto. Entendeu? Então, o crime organizado, ele é organizado por gente da elite. Esse negócio de falar que Fernandinho Beiramar, que Marcola é dono do crime, não, eles são gerentes, mano. Os donos do crime são empresários que saem na coluna social, que faz caridade, que tem empresa de importação e exportação para lavar grana, que fala a língua que é maçônico. Fala a língua de quem vende arma, velho. Fala sueco, fala hebraico, fala russo, fala inglês. Qual é o favelado que fala essa língua? Qual é o favelado que trata com o sistema financeiro internacional para pagar o armamento, para pagar as drogas? Isso é uma empresa, mano. É uma empresa a mais capitalista que existe, porque os funcionários não têm nenhum direito. Se o cara tomar um tiro na espinha e ficar sequelado, não tem apoio. Se ele morrer, a família não tem indenização. E a substituição é automática, porque vem da miséria. A miséria, estimulada pela lavagem cerebral desse massacre midiático publicitário, oferece os adolescentes ao crime, assim, no atacado. E morrem como moscas, velho. Morrem como moscas. Eu passei a evitar de ir em Boca, de passar no lugar dos crimes, porque eu fico conhecendo os caras e vou vendo que eles vão desaparecendo e sendo substituídos por outros. Sabe? A mortalidade é muito grande. Isso é um genocídio de juventude que não tem condições oferecidas pela sociedade, como é a obrigação constitucional, de crescer na vida, de aprender, de se desenvolver profissionalmente, de exercer sua vocação. A sociedade não tem noção de quanto perde com essa massa vocacionada que não tem direito de desenvolver suas vocações, que seriam úteis coletivamente, seria um benefício social, oferecer condições aos periféricos de acessar o conhecimento. Porque são os periféricos que trazem as vivências mais humanas, velho. Trazem a solidariedade, não como uma virtude, mas como uma ferramenta de sobrevivência. O cara que viveu na favela, o cara que passou fome, velho, ele pode sair da miséria, ele pode parar de passar fome, mas ele nunca vai esquecer a miséria, ele nunca vai esquecer a fome. Já visto o Lula, sacou? Que vai ocupar um cargo num campo minado, ele tem que servir aos patrões, ele tem que servir aos banqueiros, ele tem que servir aos interesses econômicos, mas ele não esquece da fome que ele sentiu. Ele destina uma parte mínima do orçamento para matar a fome de quem tem. Isso é verdade. Não sei se você sabe, velho, mas o Bolsa Família, que dava alimento para 39 milhões de famintos, ele custou 0,5% do orçamento nacional. 0,5%. Mano. E mesmo assim, a classe média se incomodou e a classe alta se incomodou. Quando teve preto, pobre, periférico entrando em universidade, os banqueiros se apavoraram. Se deixar, os caras piraram. É questão de tempo para você encontrar resistência popular, porque vai criar consciência. Porque o cara que entra na universidade vindo da favela,
dificilmente age como pensa a classe média. O cara vai tirar o diploma, vai querer esquecer que era favelado e entrar na classe média. Os caras não entendem nada de favela, não entendem nada de periferia, não entendem nada de dificuldade. O cara da favela que entra na universidade, ele quer levar aquele conhecimento para a galera dele, mano. Ele quer levar o Com conhecimento para a certeza. favela, porque a favela não sai dele, mano. Ele tem Sim, a solidariedade. Tanto que nesse tempo, de 2003 para 2018, foram criados uma quantidade enorme de cursinhos pré-universitários, cursinhos pré-vestibulares nas favelas. Nunca sim. tinha tido. Era raro. De onde surgiu isso? Surgiu dos favelados que tiveram acesso por esses programinhas que o governo do PT arrumou. Programinha Band-Aid, mano. Porque, na Sim. verdade, o Estado tinha que reconhecer a sua própria criminalidade e resgatar essa criminalidade, abrindo geral as universidades para todo mundo das periferias, plantando universidade dentro das favelas. Sim. É a obrigação do Estado. Cara, Mas os aí passos, as os classes passos são dominantes. muito curtos, né, velho? A gente está numa sociedade escravista, mano. Ela continua escravista, porque os dominantes de agora, os banqueiros, os mega empresários, são descendentes dos senhores de escravos. Então a sociedade é escravista. É preciso tomar consciência disso para não permitir que as artimanhas das comunicações, da cultura dominada, façam a galera da periferia se sentir inferior. Porque essa é a pregação. Uhum. Fazer a galera se sentir inferior, incapaz, impotente. E são os mais capazes, são os mais potentes da sociedade. É gente que trata com dificuldade o tempo inteiro. São os mais fortes e não tem consciência disso. E o pavor Cara, das elites dominantes é exatamente essa tomada de consciência. E quando a mulher eu te... bacana lá acha uma lagartixa no quarto, ela fica apavorada e chama os pobres para resolver. Pra tirar. Bem isso mesmo. Lá em Bem isso. volta dos condomínios, das mansões, a segurança é feita por pobres, mano, armados, para defender os ricos dos outros pobres. É Mas bizarro. Onde é que a polícia faz isso, né, cara? A grande maioria dos profissionais de segurança pública são de classe média para baixo, velho. Eu tenho muitos familiares que são da polícia, da Brigada Militar, que são da Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, melhor dizendo. E, cara, é pobre brigando com pobre, Mas entende? eles são oficiais? Ou Hum. são sargentos, cabos e soldados? São cabos e soldados, né? Então Sargento, são não é do alto classes. escalão. Não são do Então, alto escalão, né? é exatamente isso. Porque dentro da Força Armada, seja a polícia, seja a marinha, seja o exército, existe a oficialidade e os praças. Os praças são Uhum. os peões, velho. É quem faz tudo acontecer. Os oficiais são a elite, que tem a melhor Sim. comida, o melhor cassino, as melhores casas, sabe? Os melhores planos de saúde. Sabe? É a sociedade caricaturada. Sacou? Quando o Brizola fez a Rádio Liberdade e conseguiu impedir o golpe de 61, que visava impedir João Goulart de assumir a presidência quando aquele maluco renunciou, Jânio Quadros, Aham. a aeronáutica recebeu uma ordem central para bombardear o Palácio Piratini, onde estava o Brizola com a Rádio Liberdade, denunciando o Mano do golpe. céu. Recebeu ordem para levantar voo com os caças. Sabe por que eles não fizeram isso? Porque quem cuida dos equipamentos são os praças. Aí os sargentos foram lá e esvaziaram os pneus dos caças. E eles não puderam decolar, porque os sargentos Nossa, fecharam o velho. horizonte. Sacou? Tudo Sim. depende dos de baixo para funcionar. Então é Que preciso loucura manter os isso, velho. tolerantes. É preciso Que manter os de loucura baixo. isso que tu fala. Essa é a Meu, realidade, mano. tu, tu tá com quantos anos mesmo? Eu, É. 61. Fora do período da ditadura militar, tu já tinha visto um nível tão grande de possibilidade ou até mesmo de efetividade de violência na política como a gente tá tendo agora, velho? Ô, velho, o que eu tô vendo é uma criação de tumulto. Só que o nego fala em golpe, golpe, golpe. Meu irmão, todo golpe
que rolou na América Latina, a embaixada dos Estados Unidos estava envolvida em frenesi. A mídia fechava redondo. Concordo. Toda a mídia empresarial fechava com golpe. O que a gente tem é um bandido na presidência falando em golpe porque ele está fudido e sabe que está fudido. Bem. Ele fala em golpe, mas ele não tem condição para isso. Não existe. Até o mercado financeiro, mano, prefere o Lula do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é imprevisível, o cara é completamente doido. Não dá para prever o que ele vai fazer. Então, o investimento no Brasil, que é um país riquíssimo e é objeto de cobiça internacional, eles têm medo do Bolsonaro, preferem o Lula. O Lula, pelo menos, é um vaselina, ele compõe com os patrões. Ele joga para a massa, mas joga aquela mixariazinha, aquela migalhazinha, mas continua servindo aos banqueiros. E o país com o Lula ele é previsível. Aí dá segurança para os investidores. Entendeu? Claro. Isso é o poder do mercado financeiro. O mercado financeiro não está com o Bolsonaro. As embaixadas dos Estados Unidos não estão com o Bolsonaro. Todas as forças, a mídia não está fechada com o Bolsonaro. Então, todas as forças que movimentam um golpe de Estado não estão movimentando um golpe de Estado. É só um tumulto que esse cara está arrumando, porque ele sabe que ele está lascado, velho. Eu fico pensando, ele está sabendo que vai perder. E está sabendo que perdendo ele perde o foro privilegiado. E tem um monte de processo no forno, porque ele cometeu o crime o tempo todo. Tá louco, velho. Crime de responsabilidade. Tá louco, mano. Irmão, eu acho que ele vai fugir do Brasil com a família inteira. Que é todo Eu mundo não te duvido. Eu não te duvido. Ou vai se esconder em Rio das Pedras, que nem o Queiroz, né? Ai, meu Deus do céu, mas vai ser difícil ele fugir, né, cara? Tá louco, né? Vai ser difícil, porque, eu tô mano, ele deu, ele se juntou com uma galera. Deixa eu só agradecer aqui, algumas pessoas já se manifestaram aqui, o Matheus Felipe, que é aqui de Sobradinho, o Matheus, que é um jovem empreendedor aqui da cidade de Sobradinho, Rio Grande do Sul, o Amarildo Laerte Rodrigues. O Amarildo é meu amigo há muito tempo mesmo, desde da adolescência, vamos dizer assim. Eu e ele enfrentamos uma coisa que eu e ele consideramos como ainda resquício da escravidão, que são as fábricas que beneficiam o fumo em Santa Cruz do Sul, que fazem um contrato covarde com os trabalhadores, sabe, chamo de safra. Os trabalhadores saem de lá sem seguro-desemprego depois de trabalhar 10 meses, não? Entende? É um trabalho extremamente cansativo, tóxico, não só no sentido físico, de saúde, mas de moral, entendeu? E tu vê, por exemplo, minha mãe fez isso. Eu vi a minha mãe acordar muito cedo e voltar tarde, às vezes, né, dessas fábricas. E os caras conseguiram esse acordo para não ter que pagar o seguro-desemprego, se não me engano, foi ali pertinho do final da ditadura militar, velho. Então, assim, ó, tudo que a direita vem fazendo, eu tenho muito cuidado em falar de extrema-direita, porque tudo que a gente tá chamando de extremo já vem acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Eu chamo de direita porque é um combinado ali, um compilado de pessoas que têm um interesse por cima, sempre tiveram, e que, quando é viável para eles, abraçam a esquerda, como tu bem disse, né? Precisam de alguém como Lula para poder manter as coisas em ordem, né? Por algum motivo ou outro. Eu queria falar contigo sobre vários assuntos, e um deles é a redução de danos. Tu já ouviu falar sobre redução de danos? Porque eu sou educador em redução de danos, no trato de uso de drogas e tal. Porque a gente vê muita gente falando em discriminação do uso da maconha e de outras coisas na mídia, mas a gente não ouve falar sobre redução de danos como uma possibilidade de acompanhamento e de ajuda na saúde dos usuários de drogas, principalmente. Coisa que já acontece na Holanda, que acontece no Canadá, e que, para o Brasil, velho, foi no início da função da chegada da AIDS no Brasil, a redução de danos que conseguiu fazer com que a gente não tivesse algo pior em relação à AIDS do que a gente viveu no princípio aqui no Brasil. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, mano. Do porquê que existe essa resistência, né,
da sociedade brasileira enxergar essa possibilidade da gente tratar os usuários de uma forma mais digna e entender que não tem como tu tirar em 3 meses de internação numa comunidade terapêutica, quase todas elas hoje administradas por religiosos, tu tirar o vício de um cara que está usando crack há 8 anos. Não tem como ser assim, meu. Não é fácil desse jeito essa parada aí. Você não tira o vício, mano. Você estimula o abandono de um costume. E aí é preciso estudar por que o cara está usando droga, né, velho? Porque ele pode usar droga recreativamente, se ele não tiver um problema psicológico, se não tiver um sofrimento muito grande, ele não cai na dependência. A dependência ela acontece por uma situação social, de angústia, de sofrimento pleno, de sensação de baixa autoestima. Sabe? Aquela assimilação da sociedade, de que a miséria é culpa do miserável. Entendeu? É uma fábrica de mentiras, né? A sociedade não assume o que faz. Então, a angústia que ela causa, a miséria que ela causa, os seus resultados são atribuídos às vítimas. É uma estratégia muito antiga, de criação de culpa em cima das vítimas da sociedade. Nós estamos debaixo de uma mentalidade que é da guerra às drogas. Se você fala em redução de danos, você estimula o questionamento dessa guerra. Sim. É preciso criminalizar o usuário, sacou? Para poder manter essa falácia, essa grande mentira, porque não existe guerra às drogas. Os bancos adoram as drogas. As bolsas de valores adoram as drogas. Quer dizer, o mercado financeiro adora as drogas. Então, essa falácia de guerra às drogas, você vê na Colômbia, tem 30 anos que os Estados Unidos começou a construir bases militares com pretexto de combater as drogas. 30 anos. Na época que as Farc estavam entrando em processo de pacificação e que o porta-voz das Farc ia conversar com o representante francês, porque o estadunidense não aceitou conversar com ele, os caras acharam, era Reis o nome do cara, acharam ele num acampamento debaixo das árvores da Amazônia e lançaram um míssil no travesseiro dele, mano. Como é que não consegue perceber as plantações de coca? Hoje, a Colômbia é o maior exportador de cocaína do mundo, mano. O maior fornecedor dos Estados Unidos. Do mundo. Os Estados Unidos é um país que tem 5% da população mundial e consome 50% da produção de drogas. Imagina. Como é que eles vão combater drogas? Eles não combatem droga, mano. Isso é genocídio, isso é controle social. Isso é manter a população preta, pobre, periférica sob controle. Mata os adolescentes porque eles procriam muito. A gente só precisa dos que servem para ser nossos serviçais. Além disso, é preciso exterminar. A guerra às drogas é um dos elementos. A sabotagem da saúde pública também é outro dos elementos de extermínio da população pobre. Porque sem assistência, quando o cara está ancião, já comeu merda a vida inteira, a indústria alimentícia garante o envenenamento gradual da população. Chega na idade avançada, o cara está cheio de problemas de saúde. Não encontra um apoio de um sistema de saúde decente e morre. São estratégias de extermínio, velho, que são cotidianas e passam despercebidas. Então, a cara, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, velho, porque eu tenho 42 anos e eu assim que eu conheci o hip hop, eu passei a questionar essas coisas, porque o hip hop ele te traz para um. Eu sempre falo para a gurizada que me pergunta as coisas sobre em relação ao hip hop, o hip hop, cara, ele não é única e exclusivamente uma manifestação cultural. Ele é um movimento de transformação social que te faz pensar, que te faz questionar as coisas. E é por isso a necessidade de fazer parecer que boa parte dos rappers são marginais. É por isso que a mídia convencional vai lá e pega de 12 músicas que o cara lançou, vai lá e pega a pior música do cara que fala de bunda, que fala de sexo e coloca para tocar nas rádios. Para que as pessoas peguem o que é considerado pior e a gente acabe se relacionando com essas coisas que não são bacanas.
para que a sociedade consiga enfrentar o sistema de cabeça erguida. E uma das coisas que sempre me chama a atenção, que, por exemplo, as pessoas acham bobagem, muitas vezes, o que a gente está falando agora, que as coisas todas que tu me disse, que eu repito para as pessoas seguidamente, as pessoas nos taxam como louco, as pessoas acham que a gente está viajando, né? Que a gente usa droga, por isso que fala essas bobagens, não sei o que, tal. Mas aí uma vez eu questionei um empresário do ramo imobiliário lá de Santa Cruz do Sul, onde eu morava, e o cara foi na minha casa. Começou a discussão dele nas redes sociais, e o cara foi na minha casa, porque ele foi vice-prefeito de Santa Cruz do Sul. E eu disse para ele eu lembrei ele de um episódio, que eu era pré-adolescente, quando ele foi candidato a vice-prefeito, e eles deram para a gente uns bonezinhos feitos de EVA, que tinha o nome dos candidatos, naquela época dava para dar esses brindes, né? Não era crime eleitoral na época. E eu lembrei para ele, e eu disse para ele assim, olha, nós somos um grupo de rap e tal. Eu lembrei a ele que ele tinha, porque o senhor lembra que o senhor falou para... Eu, depois de 30 anos, mano, eu falei isso para ele. Eu falei na rede social aberta para todo mundo. E o senhor lembra que o senhor pegou isso, que o senhor disse que ia ajudar a melhorar a cultura para nós? Porque nós, os pré-adolescentes que já ouviam rap, nós questionamos isso para o senhor. O senhor nos deu endereço, nos deu telefone e nunca mais nos atendeu. Eu falei isso para ele. Aí o cara deu um jeito de me achar. Foi na minha casa. Foi no apartamento onde eu morava, que inclusive quem cuidava, administrava o aluguel era a empresa dele. O cara apareceu lá, me pediu um endereço, eu digo, podemos conversar pessoalmente? O cara queria me convencer a parar de falar. Tá entendendo? Não te ofereceu nada, não? Ofereceu, mano. Ofereceu ajuda para um projeto social que a gente estava desenvolvendo. Eu disse, mas tu tá ligado que eu não vou colar contigo, né? Que eu não vou fazer campanha para ti, tu tá ligado que eu sou de esquerda e que eu não vou entrar nessa barca de tu me dar meia dúzia de camiseta, fazendo um comparativo com o que acontece muito com o futebol amador, tu vai me dar aí uma meia dúzia de camiseta. Ele disse, não precisa nada, é só calar a boca. Não falou nada, ele não foi tão direto assim, não foi tão direto. Ele começou a questionar minha vida, perguntar com o que eu trabalhava, perguntar se a minha esposa trabalhava, então, se não tá, se a gente estava precisando de alguma coisa, no caso, emprego, ajuda, ele não foi direto, ele foi sutil. Mas como ele foi percebendo que ele não ia conseguir me dobrar, aí ele pediu licença, agradeceu. Te comprar, parceiro. Então, dobrar, não conseguiu comprar. Não conseguiu comprar, entendeu? E aí, só que enquanto ele não consegue comprar um DN, ele compra 300 José, Mário, Carlos, entendeu? E vira baterias contra você, mano. Sim, vira, claro que vira. Claro que vira, mano. Claro que vira. Só para ter uma ideia, eu fui fazer processo seletivo na Prefeitura de Santa Cruz do Sul para voltar a ser agente redutor de danos. Eu sou um dos poucos redutores de danos do país que tem o título de educador, que a gente construiu lá na Universidade Federal de Santa Maria, a Escola Ítaca, e a gente construiu o curso para educadores em redução de danos. Eu sou cria de um curso que eu ajudei a construir. O que acontece? Eu fiz 2 processos seletivos e eu não passei nenhum, mano. Sabe, eu não passei nenhum. Seu nome estava marcado com um xizinho vermelho. Claro. Aí a Tati, minha esposa, disse assim, mas como? Se nas redes sociais tu te identifica como Deni Lade e não como Ederson. Eu falei para ela, tem que dar cópia da identidade. Hoje é tudo informatizado. Quando os caras clicam no meu nome lá no computador, os caras vão ver quem é. Os caras vão ver o rosto, os caras vão ver quem é. Então alguém lá vai dizer assim, ó, esse é o Deni, ó, tá ligado? Esse é o Deni. Não dá para trazer esse cara de volta, não. É louco, velho, é louco. Fora de série, negócio. Eu recuso qualquer vínculo com instituição. Sim. As instituições, para mim, são todas corrompidas, velho. Todas dominadas. Infelizmente, eu vou ter que concordar contigo. Infelizmente, vou ter que concordar. É só olhar a realidade à nossa volta. Inclusive, eu penso que, na hora que o Lula foi eleito, mano, é hora da gente tomar pé da situação e ocupar os espaços. Porque se deixar por conta dele, vai ficar fácil derrubar como já foi. Entendeu? Sim.
A gente precisa ocupar o espaço das comunicações. O espaço das comunicações no país é ocupado por empresa. São Sim. empresas de comunicação mega ricas, que são porta-vozes dos banqueiros, dos mega empresários e dos interesses econômicos. Para a empresa de comunicação, a verdade não interessa. O interesse é econômico. Aonde a verdade denunciar a falcatrua econômica, ela vai ser omitida, ela vai ser escondida, ela vai ser distorcida. Aonde houver movimento buscando desenvolver a consciência a respeito da sociedade, ela vai atacar, ela vai difamar, ela vai criminalizar, como faz com o MST, que é um movimento altamente solidário. Ninguém diz que o MST, durante esses 2 anos de pandemia, doou nas periferias mais de 1.000 toneladas de alimento orgânico, coisa que o Estado não fez. Mano, eu e a Tati, nós ficamos 3 meses na cidade de Guaíba, uns anos atrás, numa casa de religião de matriz africana, que mensalmente distribuía alimentos fornecidos pelo MST, por exemplo. Só para ter uma ideia. Até tem fotos minhas no Facebook, que eu já recompartilhei, quando as pessoas começaram a questionar o MST, né, logo depois que a Dilma foi deposta, eu mostrei para as pessoas, isso aqui é o MST. Entendeu? Eu estou dentro de uma piscina de uvas, porque a gente teve que construir uma espécie de piscina para poder despejar as uvas ali, porque os caras não podiam deixar as caixas. A gente não tinha onde armazenar tanta coisa. Eram carretas que paravam na frente da casa de religião da Mãe Carme, e para que as pessoas pudessem lá pegar comida, e não era essas cestas básicas prontas. As pessoas saíam lá com um carrinho de mão, esses de obra, carregando batata, saco de arroz, carregando fruta, carregando feijão, leite. Ela passou agora há pouco tempo a distribuir leite com a ajuda dos pequenos agricultores e do MST, principalmente. Então as pessoas não fazem ideia, e sem falar que são alimentos produzidos sem agrotóxico. Então, falar mal do MST é extremamente para fazer com que as pessoas continuem sustentando a sua própria ignorância. Falar mal do MST é uma encomenda da indústria alimentícia, da indústria dos agrotóxicos, dos transgênicos. É preciso falar mal do MST para que as pessoas não se deem conta de que estão comendo veneno na indústria alimentícia. Entendeu? O MST é um movimento humanista, solidário, conhece a fome, conhece os venenos. Então ele tem que ser omitido, ele é admirado no mundo inteiro. Dentro do Brasil, você não encontra uma mídia divulgando, a não ser uma pequena mídia na internet. Por quê? Porque o espectro magnético das comunicações é dominado por interesses empresariais. O MST não atende interesses empresariais, atende interesses sociais, humanistas, de saúde. Quando eu peguei a estrada, velho, e comecei a ter filho, dormindo em papelão, passando braba, velho, eu não dava um enlatado para um filho meu. Eu não dava um alimento industrial. Era só comida orgânica, porque eu tinha medo da saúde pública. Eu não tinha acesso à saúde privada. A minha saúde era saúde pública. Então eu não queria que meus filhos adoecessem. Então eu já não comia carne. Deixei de comer tudo que é agrotóxico. Eliminei toda a alimentação industrial. Meus filhos simplesmente não adoeceram. Mano. Mas essa informação eu tive porque eu tinha nascido numa classe que tinha acesso à informação. E mesmo dentro dessa classe eu já me destacava, porque questionava. É uma classe que não questiona. Não questiona porque usufrui de privilégios. A esses não interessa questionar nada. Eu sofria repressão na infância porque eu ficava olhando para os miseráveis na rua. Eu não conseguia desgrudar o olho. Minha mãe puxava minha mão, para de olhar. Eu disse, mas mãe, por que tem gente assim? Por que tem gente... O mundo sempre foi assim, sempre vai ser. Só que eu estudava em escolas particulares. Eu sabia que o mundo não tinha sido sempre assim. Nada me convenceria que a pobreza é uma coisa natural. Nada me convenceria que era uma coisa inevitável. Tinha alguma coisa errada e eu não sabia o que era.
Então, quando eu frequentava clube, que eu tratava com os serviçais, eu falava, cara, essas pessoas são fortes. Essas são as mais fortes. Até chegar numa altura da vida que eu estava decidindo o que fazer, falei, não, eu quero não ter nada. Eu quero ser que nem não tem, quem não tem nada, porque essas pessoas parecem mais transparentes, são mais espontâneas, são mais solidárias. E aí avisei a família, eu vou fazer a experiência de não ter nada. E a família falou, se você fizer isso, você não é mais da família. Não vai ter volta. Ai, meu Deus. Quando eu fui, não tinha mais volta. E aí Não. a experiência se tornou rica, mano. Mas rica da melhor riqueza que existe. A riqueza interna. É o tipo da riqueza que você divide, distribui e não diminui. Só aumenta. Mano, assim, ó, desculpa, às vezes eu tô falando algumas coisinhas porque eu tô em casa, né? Tô E ligado. aí, aí eu tô falando algumas coisas aqui, que às vezes, porque eu me emociono em falar com pessoas que a conversa flui, entende? Eu tenho alguns amigos, assim, que a gente às vezes passa horas já conversando. Eu tenho um amigo que eu vou, se tudo der certo, eu quero te trazer aqui para Sobradinho. Quero te apresentar ele, o nome dele é Wesley. E a gente passa horas conversando, velho. Bota um sambinha da antiga lá para ouvir e tal. E começa, sabe, a falar da vida, falar dos problemas sociais e tal. Ele está estudando direito. Menino preto, pobre, trabalhador. O cara está estudando direito porque depois de ter me conhecido, a gente conversar muito, ele entendeu que a função dele é conhecer melhor a realidade do povo dele, conhecer melhor os direitos dele e também ajudar os outros a conhecerem isso. E, mano, eu tava falando de samba, foi uma das coisas que eu ouvi muito agora, para poder conversar contigo hoje, foi um samba que é dos originais, do samba do tempo do Mussum ainda. E esse samba diz assim, nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. E tem uma outra partezinha que diz assim, nem tudo que cai do céu é sagrado. E eu te ouço várias vezes falando sobre religião e também sobre essa questão do inimigo útil que as pessoas, que a sociedade constrói para continuar se protegendo seus privilégios. Agora, o inimigo útil da vez, mais uma vez, é esse papo de comunismo, né? E, falando desse papo de comunismo, cara, Jesus, né? Eu sou afro-religioso, mas Jesus deve estar muito pilha, né? Com essa crentalhada toda que está abraçando a destruição da vida pública. Não falo nem não estou falando do sistema público, né? Estou falando da vida pública, do bem coletivo. Cara, o que que deu nesse povo? O que que esse povo tem? Eles sempre foram assim? Esse povo, Ignorância e desinformação. A que tipo sociedade de, que tipo de caprichou. droga eles consomem que a gente não conhece? É ignorância, mano, e Ah, desinformação. A estrutura social caprichou em impedir a educação e a travar as informações. Então você tem um povo completamente ignorante e totalmente desinformado. É campo fértil para pilantra, mano. Eu acho sim, que os pastores não estavam no script. Eles foram aparecendo, aproveitando do campo criado para a exploração capitalista. A sim, ignorância sim. foi criada para manter a exploração, para manter a ignorância, para manter a conformação, para criar essas falácias de escravizar e chamar o escravo de empreendedor, como os aplicativos agora. Né? Aí surgiram os pastores. Não estava no script, não estava previsto. Até porque o político pastoral ele é um perigo para o sistema dominado pelo mercado econômico, entendeu? Porque ele não é bancado por empresários, ele é bancado por pobres. Ele não presta conta a ninguém. Ele tira onda de ungido de Deus. A grana dele vem do dízimo dos miseráveis. Não é como esses políticos do Centrão, que recebem grana de empresas, no Caixa 2, e servem ao mercado financeiro. Eles são conhecidos e dominados facilmente. Os pastores não. Os pastores não prestam conta. A sorte é que são tão mau caráter que fecham com os escravos do mercado financeiro, com os políticos comprados, e acabam se vendendo também. E aí vira farinha do mesmo saco. Tá louco, Quando, tá numa louco. sociedade democrática, poderia existir
esse troço que se chama de centrão, velho. 70% dos eleitos do parlamento brasileiro vão para onde está o dinheiro e não prestam conta a ninguém, saca? É gente que tem seus currais eleitorais, se vende claramente, nem disfarça, vende seus votos por bilhões, votos contra o povo e se mantém ainda parlamentares. Ao que se deve isso, se não é esse campo de ignorância completa que se formou na sociedade brasileira? Agora eu vejo gente querer discutir política, mano. Gente que sempre deu mais atenção na vida para o time de futebol, para outras coisas, outras futilidades. Aí houve a mídia martelando, essa mídia safada, criadora de pensamento, de opinião pública. Houve essa mídia fazendo uma campanha e começa a repetir. São papagaios de mídia. Começa a repetir ideias, sem nunca ter estudado a sociedade, sem nunca ter prestado atenção mais profunda ao que acontece. Cara, tem 40 anos que eu presto atenção na sociedade. Eu não tenho time de futebol. Eu não gasto tempo com entretenimento. Eu até me ofendo quando chamam cultura e arte de entretenimento. Entretenimento é coisa para quem não tem o que fazer. Cultura, velho, é diálogo com a alma. É questionamento, Sim. é sensibilização, é conscientização. É inconformação, sabe? É denúncia. Para mim, arte, cultura, é isso. Mas a arte e cultura que o sistema incensa e estimula é produto de consumo, é futilização, é superficialização de pensamento. Sim. Né? Domínio mental, mano. É manter a superficialidade. Aí fica fácil. Quem é que te chama de comunista, mano? É quem nunca ouviu falar de comunismo. Comunismo É virou. bem isso, velho. Eu É imprimi, bem isso. velho, eu fiz um desenho da cara do Marx, imprimi em camiseta e vou mostrar aqui e vou vender. Sacou? Falar, ó, quem quiser saber o que é comunismo, lê esse cara. Lê esse cara. É A bem minha isso, mano. Bem decepção, isso. velho, a minha decepção com o comunismo não é com o comunismo em si, é com os comunistas, que ganham uma arrogância enorme e se pretendem condutores da massa. Não têm respeito pela Sim. sabedoria popular. São condicionados a se sentirem superiores. E aí dá no que dá. Não vão a lugar nenhum. Cara, eu tô falando tanto de samba, de música, principalmente de arte, porque eu sou desse meio, eu sou operário da cultura. E daqui a pouco eu vou participar de uma roda de samba aqui no barzinho do lado de casa, aqui no Sobrado Bebidas. Vou fazer um samba ali com um projeto que a gente tem chamado de Braço Dado com Samba. Já E está aí, chegando a conversando hora. aqui. Não, não, tá devagarinho, daqui a pouco vai. E assim, ó, Tranquilo. Aí eu abri aqui uma letra de um samba que se chama Oiá, que na verdade, é um samba que ele tem a palavra Oiá com Y, né? Ela se refere a uma entidade religiosa, né? Do Candomblé e da Umbanda. E a letra diz o seguinte, mano. Eu vou te mostrar minha parafernália aqui, eu tô com um telão aqui na frente, lá Ah, no fundo, tá vendo? tô Aí eu tô vendo. aqui, por isso que eu dou uma virada de vez em quando aqui, tô mexendo nas coisas aqui para poder estar enriquecendo a nossa conversa, que já é rica só pelo fato de a gente poder estar se vendo de novo, estar se comunicando de alguma forma. E aí a música diz assim, essa música foi composta, velho, para falar do Collor, entendeu? Essa música eu não sei o ano de lançamento dela, depois eu vejo e te digo, para falar do Collor. E tem uma parte que diz assim, ó, lá no céu de Brasília, estrelas irão cair e a poeira de tanta sujeira há de subir. Na verdade, no céu de Brasília era para ser lá na casa da Dinda. Aí o Collor cai antes da música ser lançada, e os caras mudaram. Só que essa música nunca foi tão atual, cara. Mas é a mesma coisa, velho. É da década de 90 essa música. Pro pós-impeachment da Dilma. Por exemplo, o PT, as estrelas caem, Lula vai preso e tal, um monte de gente vai preso, muitos, principalmente por causa dos crimes que aconteceram durante o Mensalão e o Petrolão. Mas, velho, a pior poeira da sujeira do Brasil subiu para o poder. Olha o que a gente viu na Caixa Econômica Federal. Cara, é um governo mórbido, entendeu?
A pessoa que se mete numa complicação que é relacionada ao Bolsonaro, o cara, tu vai sentir cheiro de sangue logo, logo. Aí o louco comete suicídio, né? Suicídio dentro da Caixa Econômica Federal. O outro se atira de um viaduto, né? É tudo muito estranho. Uma das Não é. primeiras pessoas... É estranho para quem está desatento, mano. É estranho para quem está desatento. Essa galera é toda covarde, velho. Toda covarde. Na hora que percebe que vai ser descoberta, entra em pânico. Chora, se mata, foge. Nossa, velho. Os mais valentões, velho, são os maiores covardes. Os mais ameaçadores são os maiores covardes. É claro que esse do governo é hediondo, se instalou uma corja desumana nos cargos de poder. Mas se a gente olhar para o outro lado, velho, nunca foi tão claro que o poder é econômico, que o presidente não preside, que o parlamento não parlamenta, é dominado pelo poder econômico. Nunca foi tão claro, mano. Que loucura, Esse mano. está esclarecendo. Quanta gente você pensava que era gente boa e se revelou perversa, intolerante, assassina. É um período de revelação, mano. Esse cara subiu no governo para que a sociedade se revelasse como ela é. Uhum. É uma oportunidade de tomada de conhecimento. É aquela coisa que o chinês já sabe na sua sabedoria milenar. Entendeu? Crise é oportunidade. Essa crise toda, com esses bandidos nos cargos de poder, é oportunidade da gente enxergar que o poder não está nas instituições. O poder está na mão de obra barata. O poder está nos que põem asfalto no chão, cimento na calçada, poste, fio. São os trabalhadores braçais que têm o poder. Você pega o rico mais rico, mano, vai ver a comida que está na barriga dele. A comida que está na barriga dele foi pobre que plantou, foi pobre que transportou, que colheu, transportou, foi pobre que costurou. A mansão que ele mora foi ajudante de pedreiro que botou um tijolo em cima do outro. A sociedade toda depende do trabalho braçal. E é por isso que é preciso manter essa galera, essa multidão inconsciente do seu poder. É preciso criar a ilusão de que o poder está na mão dos endinheirados. Não, velho. Eles são dependentes dos pobres e não reconhecem isso. E esse ódio que eles têm quando vê o pobre entrar na universidade, nada mais é do que medo, mano. Medo da tomada de consciência dos de baixo, que não vão se deixar escravizar se tiverem consciência do seu próprio poder, se criarem autoestima, se perceberem o seu próprio valor. Então, tudo é feito pelo poder econômico através da mídia, da cultura do consumo. Tudo é feito para manter essas pessoas com sentimento de impotência. E, no entanto, a sociedade depende deles até para pagar as contas. Se você vê a carga tributária, a maior parte dela está em cima dos produtos de primeira necessidade. Ou seja, são os roubados pela sociedade, nos seus direitos constitucionais, que sustentam a sociedade. Eles não só constroem, eles não só botam para funcionar, eles não só garantem a estabilidade social, eles também bancam a sociedade como um todo, bancam o Estado. E, em troca, o Estado rouba os direitos, permite a escravidão, a exploração, o domínio das comunicações por interesses econômicos e mantém a ignorância. Você pode ver, mano, qualquer governante que investiu na educação, ele foi execrado, foi combatido. Isola, mano. E não é só aqui no Brasil, né? E não é só no Brasil que isso acontece. Em qualquer país, mano. O Mujica já falava, mano, o povo estadunidense é o povo mais tonto do mundo. É tonto de consumo. Os caras não sabem nada que acontece fora do município deles. Pensam que a capital do Brasil é Buenos Aires. Imagina não tem só. noção das coisas, é mantido ignorante. Ignorante e gordo. Tá louco. Velho, eu vou dizer assim pra ti que a minha preocupação, acho que assim como tu falou antes, minha preocupação com meus filhos. As pessoas perguntam pra mim, mas tu não tem medo?
Uma vez eu fiz um artigo, que eu gosto de escrever também, que nem tu, eu fiz um artigo e mandei para o jornal lá de Santa Cruz do Sul, para a Gazeta do Sul. E eu trabalhava na prefeitura e eu falei criticando a prefeitura, a gestão da prefeitura. E a minha irmã me ligou louca. Tipo, Dene, já liguei pra mãe, já falei com alguns irmãos. Cara, tu tá louco, tu vai perder o emprego. O que tu quer falando mal da prefeitura no jornal? Eu não sei o que, Cara, velho, eu sempre, quando eu converso com as pessoas, eu digo assim, se eu inventar, se a gente começar a comprar do pequeno produtor que tem na tua comunidade, comprar do mercadinho do teu bairro, deixar de ir lá nos hipermercados da vida, tu vai ver que a relação dos grandes empresários com a gente vai mudar um pouco. Não vai ser aquele milagre, mas vai mudar um pouco. Porque os caras vão perceber esses movimentos. Como eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu vi um movimento muito estranho que foi os caras proibiram que se criasse animais, tipo galinha e porco, nas cidades, na região urbana. Depois, foi proibido de vender leite in natura, lá em Santa Cruz do Sul, por questões da vigilância sanitária. O que significa isso? Eu não vou comprar o leite barato que vem do pequeno agricultor, que é aquele cara que pega a Kombi dele ou que pega a Rural Willys dele e bota todos aqueles produtos dele para vender de casa em casa. Aquele cara tem um cuidado contigo. O melado que ele que é uma espécie de geleia, não sei se tu conhece, feita com cana-de-açúcar, o cara vai ter todo o cuidado de fazer o melhor melado possível para poder te vender, o melhor queijo, o melhor salame, a melhor linguiça para poder te vender, porque é o produto dele, é a cara dele, é o cartão de visita dele. É o que ele come. Sim, e é diferente dessas Nutella da vida, porque agora a gurizadinha não é só um bordão que a gente usa para falar de quem é antigo, de quem é mais novo. A Nutella é um veneno, velho. É um veneno. Meu filho de 6 anos deve estar odiando isso que eu estou falando agora, porque está na cozinha com a mãe dele aqui. Cara, a Nutella é um veneno. A Nutella é tão veneno quanto foi Sandy Júnior para o Brasil. E eu vou te dizer por quê. Durante anos, nós ficamos curtindo 2 crianças fazendo apologia à violência contra a mulher e a violência sexual a defuntos. Né? Porque tem uma parte da música que o Genaro diz que vai matar a Maria Chiquinha e ela pergunta o que ele vai fazer com o resto. Ele diz que vai arrancar a cabeça dela, ela pergunta o que ele vai fazer com o resto. E ele na música maliciosamente ele diz: o resto deixa que eu aproveito. Necrofilia e feminicídio. E a gente passou ouvindo isso durante décadas. Décadas. Pergunta se hoje os adultos, Sandy Júnior, cantam Maria Chiquinha. Eles não cantam. Eles não cantam Maria Chiquinha. E ninguém fez com eles o que fizeram com Racionais MCs, as feministas fizeram com Racionais MCs, exigindo que os Racionais MCs não cantassem mais uma música, Mulheres Vulgares no seu show, que é uma música Racionais MCs, que exigiram do Gabriel Pensador que parasse de cantar Loura Burra. Ninguém fez isso com o Sandy Júnior. Porque a aparência é diferente, a forma é diferente, entendeu, de cantar. Era uma coisa que cheirava inocência, entendeu? E aí sustentava apoio midiático, né? Todo apoio midiático. Os Racionais nunca tiveram esse apoio. Não, e não tem até hoje. Não tem até hoje. Sim, agora que eles começaram a fazer a turnê nos Estados Unidos, olha quanto o cara demorava 30 anos para fazer turnê nos Estados Unidos. Entendeu? Nem quando eles ganharam o prêmio da MTV, na época, o Billboard lá que eles ganharam, eles foram convidados para os Estados Unidos, foram convidados agora. Aí sabe o que aconteceu? Ed Rock, que é um dos membros, foi acusado de abuso sexual. E qual foi a mídia que foi para cima dele? A Record. Fez uma baita de uma matéria, entrevistou a moça, não estou aqui passando pano para abusador, mas é que tem umas coincidências aí que a gente tem que pensar. Pô, os caras estão despontando pós-pandemia, vão fazer a primeira turnê fora do país, e justamente nos Estados Unidos, onde o hip-hop foi criado, e aí, de repente, aparece uma história de abuso sexual que já foi comprovado que é mentira. A própria delegada percebeu que tinha um lance estranho ali. E eu fico pensando assim, cara, o Michael Jackson aconteceu isso com o Michael Jackson.
porque eu não sei se tu deve estar esperto também nessa história, usando um pouco da gíria da gurizada aqui de Sobradinho. Michael Jackson começa a falar de desmatamento nos seus videoclipes, nas suas músicas, começa a fazer videoclipe em favela, como fez na Santa Marta, no Brasil, começa nos seus discursos e entrevistas a reclamar de como os grandes empresários lidam com a pobreza no mundo. O que acontece? Michael Jackson é acusado de pedofilia. Tupac começa a questionar as indústrias a indústria da música e do entretenimento, é assassinado, saindo de um restaurante. John Lennon, mano, muito antes John disso, Lennon. se John fechou Lennon, com o muito antes Yoko no disso. apartamento, deu entrevista coletiva falando do domínio dos banqueiros sobre o mundo, que são psicopatas, desumanos, perversos. Rapidinho pegaram um fã dele, que era um fanático, né? Encostou um cara da CIA, dizendo o cara era de direita, o fã, e aí dizendo: o John Lennon está virando comunista, está estragando a biografia dele, está estragando a carreira dele, tem que matar ele para salvar ele dele mesmo. E o Imagina cara foi só, lá e velho. matou o John Lennon. Cara, você tocou nesses pontos, velho, você pode esperar que você vai virar maldito. Bendita maldição, parceiro. Porque se fosse um afago, você estaria corrompido. Cara, tem um outro samba que diz que tem muita gente de bem com muito mal para dar, velho. Muito mal para dar. E a gente vê isso há décadas, a gente vê isso. Entendeu? Há décadas. Velho, quando eu escuto cidadão de bem, o que eu escuto é cidadão de bens, entendeu? Cidadão de bens, ele tem grana, então é um cidadão de bem. Tá louco, velho. Não é o bem contrário do mal, é o bem contrário da pobreza. Tá louco, velho. Cara, assim, ó, tem coisas que eu tô vendo que são absurdas, né? Muito absurdas. Graças a Deus, um evento que tinha sido programado, acho que no Rio de Janeiro, para falar que não existe racismo no Brasil, feito pela direita que acompanha o Bolsonaro, e muitos pretos, velho. Preto, a grande maioria de pretos. Os caras iam lá falar que não existe racismo no Brasil. Como Pô, que não mano, existe racismo no Brasil, velho? caráter não tem cor de pele, mano. Caráter não tem classe É, social. Olha o cara que puseram na Fundação Palmares, mano. Aquilo não merece. loucura isso, né? Não merece nem o nome de ser humano aquilo, Tá louco. sacou? Então, caráter é uma coisa pessoal, ela é abstrata, ela é parte da alma da gente, não está no corpo, sacou? Então, Tá não é louco. para estranhar, saca? Dói, Dói porque os caras bastante. passaram por dificuldades, sofreram racismo e simplesmente, sei lá o que deu na cabeça deles, mano, de não reconhecer isso, de negar a Cara, própria história, saca? eu não, Mas é eu não sei se, tempo de não sei se foi revelação. a busca de um atalho, velho. Não sei, busca de um atalho para poder melhorar de vida. Não sei. Porque só Ele pode, velho. sozinho, individualmente, É. só pode, né? Esse é o pior, velho. Esse é o É pior. uma indução da Sabe? própria sociedade. Não é novidade. A sociedade induz você a ser egoísta. A sociedade Sim, reprime a solidariedade. Ela reprime a humanidade, a sensibilidade. Ela reprime, velho. É fruto desse contexto social. Então não é uma coisa para se espantar, sabe? Esses sim. absurdos, eles são frutos de uma sociedade absurda. A sociedade ela é toda absurda, porque Tá louco, mano. é primitiva. Nós estamos em tempos de percepção. Cabe a Sim, gente não combater o mal social, mas esclarecer os verdadeiramente poderosos da sociedade, porque eles não sabem que são poderosos. Eles se acreditam impotentes. É preciso trabalhar cara, a consciência das pessoas. Era preciso que na escola infantil tivesse uma versão infantil da Constituição. Era preciso que o sim, Estado fosse assunto nas escolas. A estrutura do Estado, como funciona. Mas não se fala disso. Não tá se louco. menciona a estrutura do Estado. Não se estuda nas escolas a estruturação da sociedade. Exatamente para as pessoas receberem o pacote fechado e comerem quietas, sem questionar nada. Eu Isso é escuto desde muito pequeno. doido. Não questiona, não, que você vai se dar mal. É quase uma ameaça. Não pensa muito, não. E quem pensa muito se dá mal. Não questiona, não, que você vai ser perseguido. Meu irmão, bem-vindo à perseguição. Eu não posso viver sem questionar.
Embora eu não me sinta no direito de cobrar ninguém, entendeu? Eu não cobro ninguém. Eu me cobro. E dentro do que eu me cobro, eu coloco ao público o que me vem, o que eu concluo, o que eu percebo, está no meu trabalho. Isso há 40 anos. Na gravura em metal, no meu artesanato. Eu fui deixando de fazer brinco, pulseira e colar para fazer brochinhos, porque nos brochinhos, que era uma plaquinha gravada em relevo, eu botava frases, questionamentos, propostas, desenhos, denúncias. Ali eu fazia o que eu queria. E aquilo ali formou um outro público para mim. É muito diferente o público que compra artesanato de enfeite, pulseira, colar, e o público que compra reflexões. Esse é um outro público. E ali, com 20 anos, eu comecei a encontrar pessoas que se comoviam com o meu trabalho, mandavam eu sentar na mesa, me ofereciam cerveja e passavam a me dar instruções. Pessoas mais velhas. Olha esse hippie, cara. Ele tem reflexão. Senta aqui, meu filho. Você sabe o que é esse símbolo? Essa frase aqui, você sabe de onde ela tem origem? Tem um fulano da Europa aqui. E aí eu ia recebendo as instruções, velho. Mudou a minha relação com o mundo, o meu trabalho se tornar reflexivo. E ele foi cada vez mais reflexivo. E o tempo foi passando, eu fui ganhando maturidade. Eu mudava de ideia. Inclusive, tem uma frase: vergonha não é mudar de ideia, vergonha é não ter ideias para mudar, que estava lá nas minhas coisas. Se alguém questionava um brochinho com uma frase minha, eu queria saber por quê. Eu acho isso aqui uma babaquice, mas por quê? Por isso. Às vezes eu concordava com a pessoa, realmente, você tem razão. Eu tirava aquele brochinho, jogava no chão e pisava em cima. E as pessoas falavam: mas por que você fez isso? Você podia ter me dado. Desde o momento que eu concordei com ele que isso aqui é uma babaquice, isso não sai mais da minha mão para ser ninguém. E esse é o último, foi destruído e eu nunca mais vou fazer. Porque eu estava num trabalho evolutivo também. E eu continuei falando, debaixo do descrédito, do desprezo, do deboche, da ironia, sabe, da repulsa, da rejeição, da suspeita, até que chegou uma câmera e me filmou, fazendo a mesma coisa que eu vinha fazendo há 30 anos. Aí a câmera me filmou e botou na internet. Aí eu saí do desprezo para a veneração. Parece que a vida estava me dizendo assim: já que você não se sentiu humilhado com tanto desprezo, vamos ver como é que você reage com tanto elogio. É. E falando dessa. Só para completar, eu não era tão pequeno quanto o desprezo me via, e nem sou tão grande quanto a veneração me vê hoje. Tu é foda, velho. Tu é foda. Eu sou do mesmo tamanho, eu permaneço a mesma merda. Mas curtindo pelo vento, acaba virando adubo. Sim, claro. Mano, cara, é muito bom conversar contigo, tá louco. Velho, assim, ó, eu tenho muitos questionamentos também, sabe? E eu gosto de expor esses meus questionamentos como tu faz com os teus. E um dos questionamentos que eu te faço agora é que com a veneração, como é que tu aguentou ficar dentro do estúdio da Jovem Pan, cara? Por tantas horas. Eu não sabia que eu ia para lá, né, velho? Eu não sabia. Aquilo foi a armação do Harry. Ele explicou a visibilidade, né? Então ele achou que ia ser. E ele nem me falou nada, porque eu acho que ele sabia que eu ia dizer não. Então eu só soube que ia para a Jovem Pan. Eu nem sabia o que era Jovem Pan, só ouvia falar. Eu nunca tinha escutado no rádio. Né? Mas eu sabia que era babaquice. E aí a gente estava indo para lá em São Paulo, ele falou: não, é a Jovem Pan, a rádio e tal. Eu falei: a Jovem Pan. Porra, velho, eu não queria ir lá. Não, mas tá marcado, vamos lá. E a gente pegou um congestionamento, eu torcendo para o congestionamento travar e a gente não chegar. Mas deu tempo, a gente chegou. E eu entrei no prédio, com aquela Kombi velha toda arrebentada, já fui barrado na entrada. Sim. O garagista, bem vestido pra caramba, já veio com a cara feia. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Falei: aqui não o quê, parceiro? Você não pode estacionar aqui. Falei: mas eu tenho um convite aí, velho. Aí o Harry já saiu, ligou para os caras, e os caras atenderam e falaram: bota aí pro garagista. E aí o garagista teve que ouvir: não, essa Kombi é para entrar. Cara, eu entrei na garagem, mano. Só tinha carrão. Só tinha ostentação. Nem combinava. E aí eu estacionei lá onde o garagista escondeu. Falava: naquela vaga lá que ninguém vê. Eu lá na humildade, não vou brigar com o cara. O cara é um explorado, velho. A mentalidade dele foi implantada ali. Eu não tenho raiva dele, entendeu?
Eu não fico nervoso com o cara, me desespero. Não, ele está condicionado ali. Ele, coitado, ele é um pobre que adora rico, mano. É o pior tipo de pobre, porque é o mais frustrado, sacou? Então eu tenho solidariedade com ele, não preciso nem dizer a ele, porque ele não vai entender. E aí eu fui, e entrei. Quando eu entrei no estúdio, mano, eu achei que era uma entrevista coletiva, porque era gente pra caralho. Eu não achei que era só Que, eu que é uma coisa que eu não consigo entender, para que tem tanta gente, né, velho? Pois Naquele é, estúdio. para É tentar muita esculachar. gente. E já começou assim, o cara tentando me esculachar. Eu falei, mano, se você quer me esculacha por sua conta, mano. Eu não assumo isso, não. E aí mudou o clima. Mudou o clima. Ele queria me vestir uma camisa. Então você é anarquista. Sim. Eu não me considero anarquista, não me considero nada, me considero uma pessoa só e mais nada. Não, mas você tem que estar enquadrado num lugar e tal. E se eu não tiver? Não, então você é anarquista. Era o chefe deles lá, o tal do Emílio. O Então você é Emílio, anarquista. Surita. Mano, se você faz questão de me vestir uma camisa, então você me veste uma camisa por sua conta, entendeu? Eu não visto camisa nenhuma. Veste aí você, então. Aí, mano, aquilo Cara, mudou o clima. Mudou o clima. Os caras passaram a respeitar mais. Tentativa de deboche e tal. Mas, velho, eu sou da rua, mano. Eu não sou teórico, sim. saca? Então fica difícil. Esculachos eu já sofri. Eu manguei de mesa em mesa, de bar em bar. Você não sabe a quantidade de esculachos diferentes que você escuta fazendo isso. Sim. Sabe? De desrespeito, de provocação, de desprezo. Sabe, eu aprendi a superar tudo isso sem me sentir menor em nada. Coitado dessas pessoas que me veem dessa maneira, elas não estão me enxergando. Estão vendo só a minha forma, não percebem o meu conteúdo. Eu estou satisfeito com o meu conteúdo. Então nada me humilha, mano. Nada me humilha. Eu vejo um cara querer me humilhar. Você, para mim, é um merda. No final, eu já respondi: pode crer, mano, merda mesmo. Merda orgânica. Ótimo adubo. Hum. Ninguém foi se entender. Porque eu saía rindo. Sim. Sacou? Aí ali, daqueles caras da Jovem Pan, porra, eu tava veterano, velho. Nem queria me esculachar. Vem, eu vou brincar com eles. Foi o que eu fiz, mano. Eu brinquei Cai com eles. dentro, né? Cai dentro, Cara, é. mano, eu fico pensando assim, tem coisas que são bem difíceis, né, meu? A gente assumir pra gente como ser humano e outras coisas difíceis também são a gente conseguir adotar pra gente coisas que vão fazer bem pra gente. Eu tinha um tempo atrás, assim, muito questionamento da minha família, por causa, não sou muito de cuidar da aparência, né, tem que comprar roupa de marca, tem que estar com o cabelinho cortadinho na régua e tal, né? Nunca Pô, eu fui teria até disso. vergonha de usar roupa de marca, mano. Eu nunca fui muito disso, porque assim, É trabalho escravo. É trabalho sim, escravo. totalmente, velho, totalmente. Até porque eu fico me questionando, uma coisa que eu sempre questiono, aqui no Rio Grande do Sul acontece uma coisa, acho que boa parte do sul do país acontece, que são as campanhas de agasalho. Eu fico muito puto com as campanhas de agasalho, velho, entendeu? Porque assim, eu já fui beneficiado de campanha de agasalho, mas eu dormia num quarto que tinha frestas, velho, entendeu? Que tinham frestas. Logo que a minha mãe se separou do meu pai. Aí eu fico muito incomodado com isso, porque assim, cara, tu vai lá, doa uma roupa que pra ti já é velha, né? E tu quer exigir que a pessoa cuide bem daquela roupa. Eu sou educador em redução de danos, mas antes disso, eu sou educador social desde os meus 12 anos, que é o que eu me lembro. Tenho 42. Então eu sei que tu é na casa da Dona Maria, vamos dizer assim, e a Dona Maria tem que trabalhar numa fumageira durante 8 horas ou mais e chegar em casa e fazer comida para os filhos. Como é que essa mulher vai conseguir lavar toda a roupa que está no tanque, se ela chegou de tardezinha, no frio rigoroso que faz no Rio Grande do Sul? Aí vai lá uma estudante de enfermagem para poder fazer algo lá que é parte do curso dela, não é nenhum um ato voluntário, e vai para uma reunião dentro de uma prefeitura para reclamar que chegou lá, tinha uma pilha de roupa tirada na rua, no lado do tanque. A mulher não tem nem máquina de lavar, entendeu? Essa Não tem personagem que eu preparo. criei, a Dona Maria, não tem nem máquina de lavar. Como é que... E ela tem que cuidar dos filhos sozinha, porque o marido dela é um cara
bebaço, né, que trabalha na obra e volta para casa e enche a cara todo dia de tarde porque é infeliz com a vida. E essa Isso mulher tem quando que tem lidar com marido. isso. Quando Isso quando tem tem marido. marido, entendeu? Eu acho muito injusto essas campanhas porque assim não olha para a pessoa. E dentro desse caminho vem agora esses protetores de animais que querem criar mundos e fundos para proteger os pets, porque até isso eles fazem, né? Eles dividem os animais, né? Em Santa Cruz do Sul nós temos uma vereadora em Santa Cruz do Sul que ela se diz protetora dos animais, né? E tirou carteira de CAC, velho. Entendeu? Pensa nisso, velho. Tirou carteira de CAC. Eu questionei ela. E não foi só uma vez que eu questionei ela. Questionei ela nas redes sociais, questionei ela ao vivo. Como que que os pets têm que ser cuidados. Agora, ir caçar javali selvagem, né? Dar tiro e fazer pesca em período que não pode, isso vale. Isso dá para ser, entendeu? É uma loucura. Eu volto a dizer para ti, eu não sei que tipo de droga que essas pessoas usam, que eu não conheço, para fazerem essas bobagens aí que eles fazem, né? É E o povo cai programação. nessa. É E a o povo cai programação nessa. social. Programação social. A educação não educa. A mídia não informa. Programa esse tipo de mentalidade sectária. O animal que merece proteção é aquele bichinho bonitinho, é gatinho, cachorrinho dentro de casa. Os animais que estão na floresta já não merecem essa consideração. E esses animaizinhos bonitinhos, cheirosinhos dentro de casa, eles sofrem uma violência. Eles têm seus pelos podados nas épocas erradas, né? Recebem produtos químicos para ficar cheirosinhos e tal. Aí o cachorro fica doente, eles não sabem o que foi que aconteceu. Ah, mas eu alimento ele direitinho, eu dou uma ração balanceada, não sei o que, tal, tal, tal. Transgênica, ração transgênica. E aí o bicho fica doente. Mano, você tá passando shampoo nesse bicho, que naturalmente já tem as suas defesas, né? Pra poder. Porra, mano. Que isso, velho? Entendeu? São umas loucuras assim que os caras não conseguem explicar. Outra coisa que eu quero, já que daqui a pouco eu tenho que largar pro meu samba, uma coisa que eu queria muito falar contigo, eu acho que a gente vai ter outros momentos para fazer esse bate-papo, que é, cara, eu não consigo entender o Ciro Gomes. Eu queria muito entender o Ciro Gomes, eu não consigo entender o Ciro Gomes. O Ciro Ego, Gomes que fala, tá ego. louco, Eu conheci ele como prefeito de Fortaleza. Eu já sabia que ele era oligarca, sacou? Há muito mano. tempo. O cara é de uma arrogância impressionante. Ele acha que vai chegar com um plano econômico e simplesmente implantar no Brasil. Não tem que negociar com ninguém, não tem forças econômicas, parece que não tem consciência da realidade. Adoro a Ele, tua como gentileza no falar. é Chamar que o Ciro é? Gomes de arrogante, a tua gentileza no falar é impressionante. Chamar o Ciro de arrogante, velho. Arrogante ali é um carinho, velho. É um É um ego carinho pro Ciro inflado, Gomes. coitado, é um Tá ego louco. inflado. Está passando uma vexame nessa eleição. É um ego inflado, velho. Não, não merece menção, mano. Sacou? Esse cara Felizmente. é da elite urbana cearense. Sacou? É Tá histórico. doido. É histórico. Então ele faz jogo de cena. Como os políticos em geral. Os que não fazem jogo de cena são extremamente perseguidos. Né? O Ciro ele fecha com poderes econômicos. E pode ver, mano, os seguidores dele também têm tendência a serem fanáticos. Sacou? Sim. O cara vira um santo. Né? Que nem o Lula. Eu tenho uma simpatia pelo Lula, eu acho que ele tem que ser eleito. Eu quero que esteja na Uhum. presidência um cara que sentiu fome, pelo menos, Sim. para ter um mínimo de solidariedade com os famintos, que estão aí numa quantidade. Há muito tempo que não se vê tanto faminto. Mas o poder Sim. não está ali, mano. O poder não está ali. Ali é o estilo do cara. A Uhum. gente tem que tomar o poder, mas só se toma o poder com consciência. Então é preciso um trabalho que leva tempo, mano. É preciso formar gerações na educação do que é a sociedade, o que é a Constituição, como é que funcionam as leis, como é que funciona a estrutura da sociedade. Sabe? É preciso formar desde a da primeira infância. E as esquerdas, eu não gosto de usar a expressão esquerda porque me parece uma expressão colonizada. Esquerda e Aham. direita era um parlamento de um país colonialista.
a França. E se você se afirmar direita e esquerda, é uma espécie de colonização mental. Para mim, nós não estamos entre direita e esquerda, estamos entre empresarismo, que é a predominância do poder econômico sobre a sociedade, e humanismo, que é colocar o ser humano no patamar de maior importância da sociedade. Sacou? É entre essa dualidade que a gente está trabalhando agora. E, nesse momento, as revelações se fazem muito claras. Isso que se diz esquerda nunca se deu ao trabalho de partir para conscientização social, apartidária. O que a esquerda tem é o vício do arrebanhamento e condução, que é arrebanhar os ignorantes e dizer para eles o que tem que ser feito. A esquerda pensa que o saber é o máximo do ser humano, mas a gente que está no chão da sociedade sabe que é a sabedoria que é o máximo do ser humano. E a sabedoria está na superação de dificuldades. A esquerda acadêmica não supera dificuldades como a periferia. A sabedoria está na periferia. A solidariedade está na periferia. Na periferia, a solidariedade não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Você não é solidário porque você é bonzinho, evoluído espiritualmente. Você é solidário porque você sabe o que é fome, você sabe o que é dificuldade, na sua carne. Então, quando você vê, você se solidariza como quem tem obrigação, não é como quem é bonzinho. A esquerda é outra história, a esquerda acadêmica. Eles recebem um condicionamento de superioridade. E aí eles pretendem conduzir as massas, sem perceber que eles não têm condição de despertar a confiança das massas. Aí eu brinco com os caras, falo, você quer conduzir as massas, mano? Vai entregar pizza. Porque você entra numa favela, você desperta repulsa e não confiança. Sim. Você chega lá para dizer o que as pessoas têm que fazer. Na verdade, você tem que chegar lá e levar o conhecimento. Leva o conhecimento que eles têm direito e não têm acesso, que aí eles, com a sabedoria desenvolvida no trato cotidiano com as dificuldades, eles vão saber muito melhor do que a academia o que fazer com esse conhecimento em prol do coletivo. Um exemplo que eu te dou disso, porque apesar de ser, eu sou esquerda, sou petista, sou lulista, mas eu nunca gostei da história de chamar o Lula do pai de pobre. Nunca gostei disso, de pai do Brasil. Nunca curti essa história aí. Eu me torno petista durante o processo do mensalão, me filio ao PT, porque, cara, eu tinha uma coisa que estava me questionando, porque apesar de eu ser novinho, eu lembro como foi o governo do Sarney, na época. Né? Eu lembro como foi o governo do Collor, eu lembro como foi os outros governos. E todos eles tiveram corrupção forte, cara, como tem no atual, muita corrupção. E a gente não teve nenhum movimento popular, não teve nenhum movimento das pessoas ao ponto de querer tirar um presidente da República. Né? O que nós estamos vivendo com os preços da gasolina hoje, nós vivíamos no governo Fernando Henrique. Né? A gente vivia no governo Fernando Henrique. O que a gente vê hoje, a retirada, o insistente estímulo do Paulo Guedes em fazer com que os pobres retirem as suas reservas, usem o fundo de garantia, peguem empréstimo através do Auxílio Brasil. Olha, tu tá recebendo 600 pila por mês. Tu vai pegar um empréstimo, cara. Os caras estão estimulando as pessoas a fazer isso da mesma forma. Eu comparo isso com o que o Collor fez com a poupança. É domínio banqueiro, mano. Domínio claro. banqueiro. A corrupção não é um problema de governo, velho. A corrupção é um problema de estrutura social. Um governo que não conviva, no mínimo, conviva com a corrupção, ele não é nem eleito. Outra coisa em relação... É porque ele conviveu com a corrupção. Sim. Quando eu vi ele comemorando com os mega empresários da construção civil, a Copa e as Olimpíadas vêm para o Brasil, eu caí na crítica, eu sabia o que ia acontecer. E, de fato, sim, 250 mil famílias pobres, famílias, não pessoas, 250 mil famílias pobres foram expulsas na base do gás lacrimogêneo, da porrada das suas casas para as obras da Copa e das Olimpíadas. E o Lula não podia impedir isso. Eu duvido que ele, pessoalmente, concordasse com isso. Mas ele tinha que ser fechamento com o poder econômico ou ele não seria presidente. Então, o problema não é o governo. Não é governo nenhum. O problema é a estrutura da sociedade que favorece a corrupção endêmica. E aí tem uma munição de reserva para a mídia quando quer derrubar um governo. Ela levanta a corrupção e grita corrupção, 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 corrupção,
para derrubar um governo. Entra um outro governo, de acordo com os interesses econômicos, a corrupção até Sim. aumenta, mas aí não se fala mais nisso. Só se fala em Cara, corrupção quando se é para derrubar um governo. E geralmente um governo que favorece ou a educação ou os pobres, ou as duas coisas. Olhou para a base da sociedade, favoreceu, ou pelo menos parou de sacanear um mínimo, já desperta a oposição do poder econômico. Vem a ira, né, meu? Vem a ira do poder econômico. Uma coisa se você está um escravo ali, mano, daqui a pouco você não controla mais o escravo. Sim. Isso vem da escravidão, mano. Isso vem da escravidão. Sim. Só que hoje está se tornando claro. Está vindo à tona. Está aparecendo. Eu acho que esse, vamos dizer, o único proveito que tem nesse governo é perceber que as instituições são todas de fachada, que o poder verdadeiro está oculto e é econômico, por falta de consciência na massa. Porque o poder mais verdadeiro do que esse é o poder de construção, de superação da massa de base, do alicerce da sociedade. É uma coisa que eu já falei muito em favela, mano, quando eu ainda era chamado. A sociedade é igual a uma casa, mano. Sacou? Igual a uma casa. O alicerce é a massa da população, que tem que ficar ali imóvel, parado, sem questionar, sem se mover, por baixo de tudo. Depois vem as classes médias. A primeira linha de tijolo é a classe média baixa. É aquele empresário que tem uma padaria no bairro pobre. Tem a segunda linha de tijolos, a terceira, a quarta, a quinta. Aquela linha que encosta no telhado, que é o poder econômico e empresarial, já são os desembargadores, os generais, os profissionais liberais de alta renda. Aí tem o telhado, que são o poder empresarial. E tem a cumieira do telhado, que dificilmente se vê. Quando você vê uma casa, você vê tudo, mas a cumieira da casa você tem dificuldade de ver. São os banqueiros. São os megapoderes econômicos internacionais. Aí eu pergunto... Quem manda na porra toda. Casa, quem manda na porra toda. O que acontece com a casa quando a alicerce se movimenta? A casa ela cai. rui. A casa cai. Então é preciso tomar consciência para que a alicerce se movimente, para que essa casa caia e a gente possa construir uma outra casa mais humana, menos sacana, menos filha da puta. Velho, outra coisa assim pra gente já ainda dando andamento ao fim do nosso bate-papo aí, que tu falou do academicismo de esquerda e tal, e eu acho que um dos grandes erros da esquerda que detém informação foi não ter repassado essa informação, principalmente durante os governos do PT. Se a gente fizer uma pesquisa simples de Google ali, tu vai ver que a grande parte das rádios comunitárias, que foi um programa que aumentou bastante durante os governos do PT, elas foram parar na mão de quem não gosta do PT, de quem não pensa como parte do PT pensa em relação à informação, ao direito à informação e tal, não sei o quê. Tá cheio de rádio comunitária que estão parecendo essas rádios, que parecem as rádios convencionais, tá? Agora a gente teve o lance da pandemia, então veio alguns auxílios, principalmente para artistas, e a galera pobre não sabe preencher esses questionários que vêm em editais. Os editais são muito complicados. E a galera não consegue ler edital. Entendeu? Então, pessoas que passaram 50 anos vivendo da arte, estavam sofrendo com a pandemia, e os caras não sabiam preencher, velho. Coisas que agora consigo, eu tive que buscar sozinho, porque não vem ninguém dizer isso, a ensinar para ti. Na escola, ninguém te ensina a fazer esse tipo de coisa. E aí tu vê o porquê que ficou tão fácil derrubar o governo da Dilma. Não foi porque ela não colocou os caras lá, com o Eduardo Cunha e companhia. Não foi porque ela era cabeçuda, ou não foi porque tinha a Lava Jato e coisa e tal. Foi porque o povo brasileiro não conhece, como tu já falou várias vezes aqui, o poder que eles têm. Quando os caras se incomodam com empregada doméstica indo para a Disney, não é isso que eles estão fazendo, não é isso que incomoda eles. O que incomoda deles é a possibilidade daquela empregada doméstica ver lá nos Estados Unidos, conhecer uma instituição que pode dar uma bolsa de estudo para a filha dela. Para a filha dela não ser empregada doméstica que nem ela. A possibilidade de ver uma outra... Ou começar a reivindicar direitos. Sim.
Foi isso que incomodou. Para nós ter uma ideia, ou, quer dizer, nós temos essa ideia, mas para quem está nos ouvindo ter ideia, quando que com a liberdade que se teria, por exemplo, de uma universidade construir um curso em relação à redução de danos. Isso aconteceu porque nós tínhamos um governo que era minimamente democrático. E outra coisa que é importante dizer para as pessoas aqui, que eu vi falando nas lives que eu faço sozinho, que eu digo para as pessoas, o governo Lula ele não aconteceu sozinho. Eu participei de 3 conferências nacionais, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Saúde. Mais de 5 mil pessoas que foram selecionadas nos seus estados para discutir isso, e saíram de lá livros com propostas para o Congresso Nacional e para o governo, e que estão sendo usados até hoje. Esse auxílio emergencial, eu tenho quase certeza, se a gente estudar um pouquinho, se for buscar um pouquinho, ele saiu de uma dessas conferências, lá atrás com outro nome. Onde saíram livros de propostas. Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul o orçamento participativo. Então não dá para a gente dar todo o mérito das coisas boas, que tu bem lembrou, que eram pequenas, né, para o povo pobre, saíram da cabeça do pobre, do trabalhador. O Lula tem essa empatia? Tem. Ele tem a vivência? Tem. Mas muita coisa que ele aplicou, né? O plano de aceleração do crescimento, o PAC, foi discutido nas conferências, mano. Uma das coisas mais discutidas na Conferência de Direitos Humanos que eu lembro foi a questão do saneamento básico. E que não foi resolvida com o PAC. Porque não é importante para essas oligarquias, para essas grandes empresas, que querem privatizar boa parte das empresas estatais que cuidam disso. A Corsan, aqui no Rio Grande do Sul, está sendo atacada pela imprensa, está sendo atacada pelos políticos que querem privatizar a Corsan, que cuida do tratamento da água e que cuida do saneamento básico. Uma loucura. Enquanto as comunicações estiverem dominadas por empresas, vai ser muito difícil fazer um programa social verdadeiro. Enquanto o governo do PT não tiver coragem de tomar o monopólio das comunicações para o Estado e distribuir para milhares de TVs e rádios comunitárias, sindicais, escolares, universitárias, abrir o espectro magnético para a população se comunicar, a gente vai estar na mão das comunicações empresariais. Vai haver campanha para o golpe. Todo golpe de Estado tem o apoio pesado da mídia empresarial, não só no Brasil. Em qualquer país que foi colonizado, tem uma mídia colonizada, empresarial, dominando as comunicações. Então, um governo que se pretenda popular precisa necessariamente desapropriar as comunicações do poder empresarial e entregar para a população. Porque comunicador não falta, mano. Você vai em qualquer favela, você encontra aquele piá que fala pra caralho, que se comunica, que fala com todo mundo. É esse que tem que ter o microfone na mão. É ali que tem que chegar a consciência social. É ali onde está a dificuldade. Para a gente entender por que tem dificuldade. Para a gente entender por que a periferia é alijada do processo social. Para a gente entender por que um auxílio emergencial fica sendo discutido 2 meses. Qual o tamanho da mixaria? Se vai ser 200, 400 ou 600 reais. 2 meses de discussão no parlamento. E o auxílio banqueiro de 1 trilhão e 500 bilhões de reais sai em 2 dias. 2 dias. Bem isso. Por que é assim? É isso que tem que se questionar na periferia. Que se a periferia toma consciência, meu irmão, a coisa muda como um todo. Se a gente percebe o valor que tem, se a gente deixa de acreditar nas mentiras que a sociedade provoca dentro da gente, se a gente está de acordo com a própria consciência e tem autoestima, ninguém engana a gente, mano. Ninguém joga a gente contra a gente mesmo. Ninguém obriga a gente a votar no inimigo da gente, que nem foi feito agora. Porra, velho, fiquei escandalizado. Viado, mano, meu vizinho votar no Bolsonaro. Preto, a mulher do caixa do supermercado. É lavagem cerebral. Não tem como brigar com essas pessoas, elas são vítimas. São vítimas de uma sociedade que lava e enxágua cérebros permanentemente, com domínio empresarial sobre as comunicações. É uma loucura. É básico, isso é básico. A gente está tendo a oportunidade de perceber. Estão se formando grupos de exceção.
Não dá para contar com a mudança de um dia para o outro, mano. A mudança é geracional. É preciso a gente prestar atenção nos mais novos e passar para eles a visão de mundo que a gente tem. Para eles pegarem o bastão um pouco mais adiante do que nós pegamos. E levar mais além. Nós estamos nesse processo planetário, mano. Eu percebo isso. A mudança climática, a mudança de eixo da Terra, a mudança energética, a coisa está num complexo muito grande. A mudança social está acompanhando. Sim. Inclusive, eu acho que o Bolsonaro foi tipo, sabe, um remédio doloroso para apressar essa tomada de consciência. Porque quando a gente sofre, a gente reflete mais. Eu olho para trás da minha vida e eu percebo que os momentos em que eu mais aprendi, mais cresci, mais ganhei capacidade de percepção e de superação foram os momentos de sofrimento, foram os momentos de dificuldade. Então eu vejo na dificuldade, na dor, elementos didáticos, possibilidade de aprendizado, de crescimento e de melhoria. Quando você está sofrendo, você está fértil para questionar a sua realidade. Porque se você estiver com tudo bem, você não quer questionar nada, mano. Você quer churrasco na laje, cerveja no fim de semana, esquecer a vida e vai torcer para o seu time de futebol. Então, a dificuldade, vamos dizer assim, é um fertilizante para o questionamento. Nós estamos num momento com muita dificuldade. É o momento de questionar. É o momento de plantar a dúvida. É o momento de apontar para a sociedade, olha só que falcatrua. É uma coisa que eu faço desde 1980, cara. Que eu falo e o nego dá risada. Essa sociedade é uma grande falcatrua, governante não governa, quem manda é banqueiro. Nego ria da minha cara, mano. Ó o maluco, tá maconhado. 40 anos. Mas eu persistia, mano. Porque eu sabia o que eu estava falando. Eu não nasci pobre, mano. Quando eu estava tomando butinada de polícia, morando em casebre, sofrendo o que a periferia sofre, eu tinha um olhar crítico, mano. Eu tinha estudado em escolas pagas. Eu tinha usufruído de privilégios. Eu conhecia o desprezo pelos pobres. Só que aí eu estava vivendo entre os desprezados e percebendo que, porra, como são pessoas melhores. Como são pessoas mais solidárias, mais espontâneas, mais transparentes, mais resistentes, mais fortes. E não tem a menor ideia disso. E o pior é que não tem mesmo, velho. Não tem. Eu era tido como maluco. Não tem. Não tem. Cara, eu presenciei, tu deve ter presenciado coisas do tipo também, presenciei um incêndio. 2 incêndios lá perto da casa da minha mãe, no bairro Faxinal de Santa Cruz do Sul. E, cara, uma das casas... Todo mundo rápido demais. Junto, todo mundo, mano. Todo mundo é criança, é velho. Tinha um senhorzinho que tinha uma bengala. Ele não conseguia carregar os baldes, mas ele, de uma certa distância, ele enchia os baldes e botava no portão da casa dele. Todo mundo, sabe, gritando, pedindo socorro, jogando água na parede da casa vizinha para não pegar fogo na outra casa, colocando a vida em risco. Eu vi um cara cair. Tempo depois, sabe o que estava acontecendo? O povo fez um mutirão e estava lá reconstruindo a casa da pessoa. Mano. E aí, quando a gente viu o assassinato daquele cara da IOC, que a mulher dele matou ele lá, esquartejou o cara, eu fico pensando, mano, os caras moram numa cobertura, sabe? Tem dinheiro para dar e para jogar fora, entendeu? E acontece um crime desse nível, entendeu? Por causa de uma bobagem, né? Por causa de uma bobagem, né? Acontece esse crime. Eu vejo 2 escolas em Santa Cruz do Sul tem um índice muito grande de tentativa de suicídio por adolescentes. E essas 2 escolas ficam no centro da cidade. Então são adolescentes de classe média alta. Aí tu vai ver uma menina na periferia, ela engravida, pô, cabeça pra cima, mano. Recebe esculacho na rua, porrada da mãe, entendeu? Aí depois estão lá todo mundo de cabeça erguida correndo atrás. A menina vem pro samba, depois do dia todo trabalhado, de ter negociado a semana toda com a mãe pra mãe ficar com o bebê, a menina vem pro samba. Sorrir, brincar, entendeu? Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ela tava levando porrada da sociedade porque engravidou nova. E aí essa galerinha rica, como tu bem fala, os caras por qualquer coisinha estão fazendo merda. Apavora. Pelo amor de Deus. Apavora. Maninho, assim, ó, eu vou ter que me despedir de ti, porque já tá quase na hora de eu ir pro samba. O pessoal já tá me cobrando aqui no WhatsApp aqui.
E, velho, uma coisa que eu quero muito te pedir mesmo, até como forma de agradecimento, eu quero muito ser teu amigo, velho. Muito ser teu amigo, porque eu gosto de ter pessoas ao meu entorno com quem que enriquecem o discurso, que enriquecem o debate, que eu possa ter o privilégio de apresentar para outras pessoas para me ajudar a resgatar essas pessoas desse poço sem fundo, dourado, que é esse poço da ostentação, esse poço do que tudo vai dar certo se eu tiver dinheiro, e quando a gente percebe não dá, eu acabei de dar o exemplo do dono da IOC, não vai dar tudo certo só com dinheiro, entendeu? É preciso que a gente tenha esse raciocínio, essa presença, Percepção, essa percepção, mano, essa percepção. Porque o massacre é muito forte, mano. Dizendo para você que o dinheiro é tudo, que o dinheiro resolve tudo, que o objetivo da vida é o dinheiro. E as pessoas não lembram que a vida acaba. E o dinheiro não faz junto. Sacou? Eu cansei de ver gente rica e velha arrependida, com a sensação de ter vivido em vão. Que todos os seus valores eram falsos. Agora que eu estou diante da porta da morte, eu olhei para trás e tudo que eu corri atrás da vida perdeu o valor. A sociedade me vê como um empresário bem-sucedido, um vitorioso, e eu aqui dentro me sinto um fracassado. Tudo o que eu queria agora era afeto, e eu nunca pensei nisso a vida inteira. Ao contrário, eu achei que afeto era uma fragilidade. Convencido pela sociedade. Um magnata, mano. Um magnata, com 90 anos de idade. Foi esse cara, foi esse papo que me fez sair de perto dele para a universidade e falar: não quero mais não, me dá meu documento, não quero mais ser universitário, não quero mais ser doutor, eu vou procurar um sentido para a vida em outro lugar. Nem sei se tem sentido, mas o sentido que me colocaram eu não quero. Ou eu vou achar um sentido para a vida, ou eu vou morrer procurando. Porque o sentido que a sociedade me oferece não me interessa. Dudu, vou dizer para ti, posso te chamar assim? Valeu, meu parceiro. Tranquilidade. Velho, Se um dia você aparecer, eu estou construindo aqui no meio do mato, mano. Cidade de Bocaina, perto da Serra de Itatiaia, fronteira de Minas e Olha Rio de isso. Janeiro. Vou Que fazer uma massa, pousada, velho. mano. Tem uma Olha aí, terrinha. vamos lá. Minha filha comprou uma terrinha, ela viajou em navio de turismo durante anos, juntando grana. Ela falava comigo: pai, legal do navio é que você não vai gastar o dinheiro em lugar nenhum. Você fica lá dentro, o dinheiro vai só acumulando. Aí ela chegou aqui e comprou essa terra, sacou? Com a pandemia, eu falei: pô, não posso mais expor, vou invadir tua terra. E ela fala: por favor, que ela arrumou um emprego na cidade e mora na cidade, né? Fala: por favor, vai ter lá, porque não tem nem cerca, já tenho medo que tenham invadido lá. Aí eu vim para cá, me cerca, falei: é uma pousada que você quer? Sim. Tudo bem, eu vou fazer. Mas não vai ser uma pousada para as pessoas virem esquecer do mundo, não. Vai ser uma pousada cultural. Vai ter um palco, um cinema para passar documentário, vai ter uma biblioteca. Legal, velho. Quem vier para cá vai ser quem pensa, não vai ser quem quer esquecer da vida. Que assim seja, homem, que assim seja. Meu velho, obrigadão, tá bom? Dudu, força, luz e proteção para ti. Vou dizer outra coisa assim, ó. Nós vamos fazer um outro papo, tá? Desse. Aí vamos tentar colocar pelo menos uma mulher para a gente poder debater e discutir sobre essa questão dessas questões da vida, para que elas possam brilhantar também, porque a gente precisa ouvi-las muito mais do que falar para elas. Tá bom, meu velho? É claro. Tá valendo, mano. É nóis. Vê se Obrigadão. me manda o link aí, mano, para eu publicar no canal. Já vou te mandar agora, tá bom? Massa. Eu te marquei lá, tá lá, já te marquei. Marcou Valeu. aonde, mano? Marquei no Face, no teu nome. No Face. No Facebook, botei no teu nome. E aí eu vou te mandar também o link pelo Messenger também. Tá massa. Legal. Valeu, irmão. Valeu, Obrigadão. compadre. Grande abraço, velho.